Bom, antes de a gente mergulhar de cabeça no tema de hoje, eu queria só deixar um aviso rápido de transparência para quem está acompanhando a gente. Uhum, é importante avisar. Exato. Todo o conteúdo que nós vamos discutir aqui hoje é, na verdade, uma síntese automatizada, e ela foi feita com o apoio de inteligência artificial. Isso mesmo. A ideia é pegar pesquisas complexas e transformar num formato mais acessível para todo mundo que está ouvindo. Com certeza. E aproveitando o gancho, se quem estiver ouvindo achar que esse tipo de análise profunda traz valor, a gente faz um convite muito cordial. Sigam o canal, curtam o conteúdo, compartilhem com outras pessoas. Isso ajuda demais a difundir o conhecimento científico, sabe? Espalhar informação embasada mesmo. Nossa, ajuda muito. Então, feitas as apresentações, vamos ao nosso material principal de hoje. É um estudo fantástico e eu queria que a gente já apresentasse a fonte com todo o rigor acadêmico que ela merece. Claro. Bom, o documento que baseia a nossa conversa de hoje é um artigo científico. O título original em inglês é Long-Term Physical Health Impacts of Disasters, Evidence from the 2006 Yogyakarta Earthquake, que a gente pode traduzir como Impactos de longo prazo na saúde física causados por desastres, evidências do terremoto de Yogyakarta de 2006. E quem assina essa pesquisa? A autora é a Rosana Remaz. Ela faz parte do Departamento de Risco e Redução de Desastres da University College London. Uma instituição de peso, né? Muito. E esse artigo foi publicado numa revista acadêmica muito respeitada, a International Journal of Disaster Risk Reduction. É uma publicação da editora Elsevier e o artigo saiu agora no ano de 2026. Maravilha. Então o terreno está preparado. E para a gente começar, eu fiquei pensando numa coisa quando li esse material. Geralmente, quando um desastre ambiental acontece, a atenção do mundo inteiro vira para aquele lugar nos primeiros dias, né? Sim, é automático. As câmeras de notícias chegam, mostram o resgate, a reconstrução das pontes. Exato, a reconstrução das casas. Mas a grande pergunta é, o que acontece com o corpo humano 2 anos depois? Sabe, quando as câmeras de notícias já foram embora e a comoção passou? É aí que o cenário real se revela. Sim, eu faço até uma analogia. É tipo consertar o telhado de uma casa depois de uma tempestade horrível, pintar as paredes para ficar bonito por fora, mas simplesmente ignorar aquelas rachaduras silenciosas que ficaram na fundação da casa. Nossa, essa analogia é perfeita. Será que a gente não está fazendo exatamente isso com a saúde humana depois de grandes desastres ambientais? Consertando o exterior e esquecendo a fundação? É exatamente esse o ponto central da pesquisa. E para a gente entender essa rachadura na fundação, a gente precisa olhar para onde esses dados foram coletados. Certo. Vamos falar sobre a Indonésia, então. Como é que cientistas conseguem provar o que acontece com a saúde de uma pessoa anos depois de um desastre ambiental? Porque me parece muito difícil ter esse controle. É extremamente difícil. Para dar um contexto, o desastre que a gente está analisando foi o terremoto de Yogyakarta, na Indonésia, lá em 2006. Foi um evento bem pesado, né? Muito. Causou mais de 5.000 mortes e destruiu milhares e milhares de casas. Só que a resposta governamental até que foi rápida para a parte de infraestrutura. Eu li que eles reconstruíram cerca de 80% das casas em pouco mais de um ano. Isso, 80% em 12, 14 meses é um número impressionante para obras públicas. Mas a genialidade desse estudo da pesquisadora não foi olhar para o tijolo, foi olhar para os dados de uma coisa chamada Pesquisa de Vida Familiar da Indonésia. Ah, isso é muito legal. Fala um pouco mais sobre essa base de dados. Então, essa pesquisa cobria a vida de milhares de famílias nos anos 2000, ou seja, bem antes do terremoto, e depois teve uma nova rodada de coletas em 2007 e 2008. O estudo focou em cerca de 4.400 indivíduos, todos com mais de 40 anos de idade. Nossa, é literalmente uma máquina do tempo médica. Eu fiquei fascinado com isso. É um termo ótimo, máquina do tempo. Porque, assim, a pesquisa já existia antes de a Terra tremer. Então, eles puderam comparar a saúde exata daquelas mesmas pessoas antes e depois do desastre ambiental. Exatamente. E não só isso, eles puderam contrastar essas pessoas com o grupo de controle de regiões vizinhas que não sofreram nenhum dano com o terremoto. Ah, então eles tinham uma régua perfeita para medir.
De um lado, pessoas que passaram pelo terremoto, e do outro, pessoas parecidas que viveram uma vida normal no mesmo período. Uhum. E é aí que os dados começam a assustar, porque a gente vê que o corpo humano é o que realmente paga a conta a longo prazo. Então vamos entrar nessa parte. O que essa comparação de quase uma década revelou sobre a capacidade física dos sobreviventes? Bom, os dados são bem chocantes. Para as pessoas que perderam 100% dos seus bens materiais no desastre ambiental, o estudo registrou um aumento de 11% na dificuldade de realizar as atividades de vida diária. 11% de piora em relação a como eles mesmos eram antes. Exato, em relação à própria saúde que eles tinham no ano 2000. Mas, pera, o que seriam essas atividades de vida diária para ficar claro para quem está ouvindo? Não é tipo correr uma maratona, né? Não, de jeito nenhum. São coisas absolutamente vitais para a independência da pessoa. Estamos falando de conseguir carregar um balde de água, varrer o chão da casa, ou até coisas mais básicas, tipo conseguir se levantar de uma cadeira sem precisar da ajuda de ninguém. Caranga. Perder autonomia para levantar de uma cadeira é muito drástico. É desolador. E o estudo também mostrou um aumento de 8% nos relatos de dores físicas crônicas. Isso quando comparado com o grupo de controle que não foi afetado. 8% a mais de dor crônica. Mas agora eu vou fazer um papel de advogado do diabo aqui, porque eu sou meio cético com estatísticas de longo prazo. Manda ver. O estudo analisou pessoas com mais de 40 anos e cobriu um período de uns 7, 8 anos entre a primeira entrevista e a segunda. Sim. Então a pessoa tinha 40 anos, passou a ter quase 50. Como é que a pesquisa consegue provar de forma irrefutável que esse declínio físico, essa dificuldade de varrer o chão, foi realmente causado pelo desastre ambiental e não foi só, sei lá, o envelhecimento natural do corpo humano? Essa é a grande questão. E foi por isso que a publicação foi tão elogiada pelo rigor acadêmico. A pesquisadora usou um instrumento estatístico muito sofisticado, baseado numa métrica geológica chamada intensidade de Mercalli modificada. Intensidade de Mercalli. O que é isso? Diferente da escala Richter? Muito diferente. A escala Richter mede a energia total do terremoto lá no epicentro. A escala de Mercalli modificada mede o nível exato de destruição e tremor que aconteceu num ponto específico, quarteirão por quarteirão. Ah, entendi. Então ela mede o quanto a sua rua específica balançou. Isso. E usando essa variável, eles conseguiram isolar matematicamente a destruição causada exclusivamente pelo tremor, ou seja, separando isso das questões de envelhecimento biológico ou de doenças pré-existentes. Nossa, que sacada inteligente! É brilhante. Eles provaram que o envelhecimento aconteceu para todo mundo, inclusive para o grupo de controle, mas aquele declínio agudo de 11% e a dor crônica estavam amarrados diretamente na força com que a terra tremeu embaixo da casa daquela pessoa específica. Tá, isso fecha a conta do argumento, e aí a gente entra num ponto que o estudo levanta e que para mim é o mais triste de toda essa história. Esse declínio físico não significa só sentir mais dor nas costas. Não mesmo. Ele se traduz de forma muito direta na capacidade de sobrevivência econômica da família. É um ciclo muito perigoso. Sim, a pesquisa entra fundo na ligação entre doença e pobreza. O artigo mostra que para aqueles que perderam tudo e, além disso, foram diagnosticados com pelo menos uma doença crônica nova depois do desastre... Doenças tipo quais? Tipo hipertensão, problemas de asma por causa da poeira dos escombros, diabetes, enfim. Para essas pessoas, houve um aumento de 18,5% na limitação percebida para realizar trabalho remunerado. 18,5%. E isso comparado com a média do grupo lá da região vizinha que não sofreu o desastre ambiental? Exatamente. E a gente tem que lembrar do contexto, né? Estamos falando de países de renda média. Na Indonésia, assim como em várias outras partes do mundo, o trabalho informal é o que domina. Pois é, as pessoas não trabalham sentadas no ar-condicionado digitando num computador. Elas estão pegando peso, construindo parede, trabalhando na roça. Perfeito. Perder a capacidade física num cenário desses não é só uma questão de desconforto. Significa perder o sustento da família inteira.
Se o corpo não aguenta levantar peso, não tem comida na mesa. E o sistema de saúde público não dá conta de ajudar essas pessoas? Fica totalmente sobrecarregado. Faltam serviços especializados para pessoas que adquiriram algum tipo de deficiência física por causa do desastre ambiental. Faltam clínicas de fisioterapia com infraestrutura adequada, falta acompanhamento ortopédico de longo prazo. É o que eu chamo de um efeito dominó cruel, sabe? Efeito dominó, como assim? Pensa bem, é uma reação em cadeia. O desastre ambiental acontece e derruba a casa. Esse é o primeiro dominó. Faz total sentido. Aí a pessoa perde tudo, vai tirar escombro na mão, passa frio, pega a chuva. Isso gera um declínio na saúde física e um estresse crônico brutal. Esse é o segundo dominó caindo. E a consequência disso? E aí, esse corpo inflamado, cheio de dor crônica, tira a capacidade da pessoa trabalhar, o que aprofunda a pobreza da família de uma forma irreversível. Cai o terceiro dominó. É a tempestade perfeita e o grande problema é como a gente quebra esse ciclo, né? Diante desses sistemas de saúde sobrecarregados e dos cofres públicos superlimitados dos países afetados. Exato. Como as nações podem pagar por essas reabilitações físicas de longo prazo, porque o estudo acabou de provar de forma matemática que essas fisioterapias são absurdamente necessárias. Mas da onde sai o dinheiro? Aí entra uma solução financeira muito inovadora que a autora sugere baseada em evidências modernas. Ela fala sobre o uso de contratos de resultados sociais, que também são conhecidos como títulos de impacto social. Títulos de impacto social. Tá, tenta explicar isso de um jeito bem simples para quem está ouvindo, porque termos financeiros às vezes dão um nó na cabeça da gente. Claro! Funciona mais ou menos assim. Imagina o jeito tradicional, onde o governo paga adiantado por um programa de reabilitação. Ele compra as macas, contrata os médicos, paga tudo. Certo. O modelo normal de licitação. Isso. Só que aí o governo paga, mas não tem garantia nenhuma de que aquele tratamento vai de fato curar os pacientes e devolver eles para o mercado de trabalho. Se der errado, o dinheiro do imposto foi gasto e perdido. Tá. E nesse novo modelo sugerido? No contrato de resultados sociais, investidores privados, bancos ou filantropos são eles que bancam os custos iniciais todos. Eles montam as clínicas, pagam os fisioterapeutas, o governo não gasta nada no início. Opa, peraí. O privado paga tudo. Mas por que eles fariam isso? Porque se o programa de fisioterapia atingir os resultados médicos e de empregabilidade que foram estipulados em contrato, e esses resultados forem verificados por uma auditoria externa... Se o cara voltar a andar sem dor e voltar a trabalhar. Exato. Se isso for comprovado, aí sim o governo devolve o dinheiro que foi gasto aos investidores e ainda paga um pequeno retorno, um juro sobre o investimento. Entendi. Mas eu tenho que levantar uma preocupação ética aqui que eu acho muito válida. Pode falar. Não soa um pouco frio tratar a recuperação humana, a saúde de pessoas vulneráveis, como um investimento financeiro que dá lucro para banco? É uma crítica comum e totalmente compreensível. Mas, analisando os dados do artigo, o argumento é que, na verdade, isso é uma forma de proteger os recursos públicos de países que já estão em crise. Ah, transferindo o risco. Exatamente. Transfere-se o risco financeiro total para os entes privados. E o modelo garante que o dinheiro suado do governo, dos impostos, só vai ser gasto se os sobreviventes realmente recobrarem a capacidade física e a qualidade de vida. Sabe que, olhando por esse ângulo, faz muito sentido. Pois é. E, além do mais, força a qualidade do serviço. O investidor não vai querer usar um tratamento barato e ineficaz, porque se o paciente não curar, o investidor perde todo o dinheiro que colocou ali. É uma questão de garantir resultados reais, em vez de ficar só pagando por promessas políticas vazias, né? Perfeitamente. Foca-se no resultado, não só na intenção. Olha, trazer toda essa análise profunda que a gente fez da Indonésia, lá de 2006 para o mundo atual, é uma coisa que impressiona, porque isso consolida o porquê de tudo isso importar tanto nos dias de hoje. Sem dúvida. É vital. E a gente tem que destacar o quão fundamental esse artigo é para o nosso momento presente. Essas descobertas da pesquisadora são urgentes e diretamente aplicáveis aos desastres ambientais super recentes, tipo os que a gente viu em 2023. Sim, grandes terremotos recentes. Exato. Tivemos aquele terremoto enorme na fronteira entre a Turquia e a Síria, tivemos o terremoto no Marrocos,
E também a devastação no Afeganistão. As estratégias de recuperação de longo prazo nesses locais ainda estão sendo definidas agora mesmo. E esse estudo que a gente acabou de explorar oferece um roteiro essencial para eles não cometerem os mesmos erros de sempre. Para não focarem só em construir ponte e esquecerem dos braços e das pernas das pessoas que vão precisar trabalhar para reconstruir aquelas cidades. Com certeza. Bom, a gente está chegando ao fim desse mergulho profundo e eu queria deixar todo mundo que acompanhou a gente até aqui com um pensamento provocativo final, algo para refletir mais tarde. É sempre bom deixar essa pulga atrás da orelha. Pois é. O pensamento é o seguinte: se a gente medir o custo de um desastre ambiental usando apenas a conta dos prédios e infraestruturas que caíram, a gente vai estar ignorando a obra de reconstrução mais cara e mais complexa de todas, que é o corpo humano e a dignidade de quem sobrevive a tudo isso. Muito forte isso. Quantas crises invisíveis, quantas epidemias de dor crônica não estão se desenrolando neste exato momento, anos e anos depois que as câmeras de notícias foram desligadas de lugares devastados. É uma reflexão que muda a forma como a gente entende o impacto no mundo real. Fica aí o questionamento. E assim a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa discussão e até a próxima. Obrigada e até mais.